Bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito da importância do jejum na vida do discípulo de Cristo. Na lição bíblica que foi trabalhada no dia 1º de fevereiro, texto áureo, e disse-lhes, esta caixa não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Verdade aplicada. O jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência do Senhor. Qual é o objetivo da lição? É ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum, reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente, identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. Aí nós temos os textos de referência que está em Mateus 1, 2 e em Mateus 6, 16, 17 e 18. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo tentado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 6,16. E quando jejuares, não vos mostreis contristado como hipócrita, porque desfigura o rosto para que os homens pereçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, olha a importância de nos mantermos lavando o rosto para não parecer que jejuamos. Porque o nosso jejum é entre eu e Deus, é entre você e Deus. Introdução. Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso desta disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância, nesta lição, analisaremos essa experiência espiritual à luz da palavra de Deus. Então, analisaremos aqui à luz da palavra. Tudo é dentro da palavra, nada fora da palavra. Porque aquilo que é fora da palavra não é verdadeiro. Compreendendo o jejum. O jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento, como uma expressão de fé, contrição, total dependência de Deus, arrependimento, devoção. Veremos neste tópico a importância de conhecermos o que a Bíblia diz sobre o jejum, para evitarmos o extremo de praticar sem o necessário discernimento ou desprezar esta prática presente na vida de Jesus Cristo após o batismo em águas e na igreja primitiva. Por isso que temos que conhecer. Para falar de qualquer assunto, nós temos que conhecer primeiro para poder falar. Assim é sobre o jejum. O jejum bíblico pode ser definido como uma abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidade espiritual. Essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir coisa alguma de Deus, como se fosse uma barganha, mas como uma expressão de humilhar-se diante de Deus. Ah, Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero isso. Não. É para nos humilharmos, porque nós já somos pequeninos, para nos tornar mais ainda, que Deus é que vai saber o que se passa no nosso coração. O jejum dos hipócritas. O jejum praticado por quem se mostra abatido, com o semblante decaído, é uma hipocrisia, pois o objetivo de quem age assim é se mostrar espiritual para os demais. Isto, porém, é algo que a Bíblia condena. Quem jejua não precisa tornar isso público. É entre você e Deus. Olha só, é entre humilhar-se diante de Deus. O jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Esdras disse, apregoei ali um jejum, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, e os israelitas estavam abatidos pelo pecado. Então aqui você vê, ele chamou o povo a se reconciliar com Deus, Neemias. Momento
para se reconciliar-se com Deus. Naquele momento, o jejum e o pano de saco representavam submissão a Deus e arrependimento. Então você vê aqui a importância do jejum e como jejuar. É a luz da Bíblia, temos que ir na palavra, porque é ela que nos ensina como devemos agir, como devemos fazer. Ninguém tem que saber, só você e Deus, porque há algo entre você e Deus. Que você venha meditar nessa primeira parte sobre o jejum. Que Deus te abençoe e te guarde, lhe dê uma semana de paz, de trabalho, com saúde, com perseverança, colocando sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos.